E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo sobre o Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul. Ontem eu fiz uma postagem aqui na nossa comunidade. Vantagem da postagem, talvez não tenha o mesmo charme do vídeo, mas é que eu consigo colocar uma quantidade de informações escritas muito maior do que na descrição dos vídeos. A descrição do vídeo aqui tem limitações. Então eu consigo colocar muito mais informações lá. Então eu já fiz uma postagem ontem falando sobre os primeiros 2, 3 dias de prova, né? A equipe brasileira está com desempenho razoável, algumas intercorrênciazinhas com relação àquele implemento para a saída do Nando Costas, algumas coisinhas eu já pus lá, já fui adiantando na forma de uma postagem escrita. Mas hoje eu queria fazer um vídeo, falar alguns aspectos gerais importantes para quem, como eu, trabalha com natação, para quem nada, para quem é apaixonado pela modalidade, para quem é pai de nadador, essas coisas todas. O Mundial de Gwangju está sendo um mundial de nível técnico bom, acima da média, Os números eu tenho acompanhado pelos comentários que são feitos, pelas narrações que são feitas, e os números são fortes, números que mostram que pelo menos com relação ao Mundial anterior, Mundial de 2017, tem sido bem mais fortes. Nós estamos nas vésperas de ano olímpico, vésperas das Olimpíadas de Tóquio, né? Mas são números fortes. Agora, curiosamente, a equipe americana não está bem. Incrível, né? A equipe americana viajou para Gwangju com duas estrelas de primeira grandeza, que é o Caleb Dressel no masculino e a Kate Ledeck no feminino. E a Kate Ledeck teve muitos problemas. A Kate Ledeck começa que ela perdeu a prova dos 400 livres numa prova muito estranha. Os últimos 50 metros dela foram muito fracos. A impressão que dá é que aconteceu algum imprevisto com ela, sei lá, aconteceu alguma coisa e ela perdeu para a australiana, que nadou bem, é uma promessa, não estou tirando o mérito dela, mas a Kate Ledeck era para levar aquela prova tranquilamente. Logo em seguida, a Kate Ledeck desistiu dos 200 metros livres. Na eliminatória dos 1.500 ela fez o melhor tempo, mas na final já avisou que não vai também. Então está acontecendo alguma coisa com ela, ela não está bem, está doente, alguma comida coreana que desceu atravessada, aconteceu alguma coisa, ela não está bem. Então a equipe americana ficou muito assim, muito enfraquecida com isso, porque veio com duas estrelas de primeira grandeza e uma delas não está bem. Tá, problemas de saúde, nitidamente com problemas de saúde, a gente nota que não está bem. Restou o Caleb Dressel, que por enquanto até agora tem feito o que veio para fazer, não tem apresentado problemas, tem ganhado as provas dele e tal. Com relação a novidades técnicas, não há nenhuma novidade técnica muito grande, não há. A única coisa que eu reparei é o seguinte: para os apreciadores do nado peito, eu já havia comentado alguns vídeos que desde que a FINA permitiu que na Filipina fosse feita uma golfinhada, um movimento ondulatório no plano vertical assim, os nadadores logo de cara se dividiram. Tem nadadores que fazem o mergulho, fazem essa golfinhada e depois a puxada longa, aquela abraçada longa, e tem nadadores que não, que fazem o mergulho, fazem a puxada longa e no final da puxada longa que fazem a golfinhada. Pode fazer uma golfinhada só durante a Filipina e a FINA não define quando ela vai ser, os nadadores acabaram se dividindo. O que eu reparei nesse Mundial é que a preferência dos nadadores está se deslocando fortemente para fazer a Filipina logo na entrada, logo que o nadador mergulha. Grande maioria dos nadadores está mergulhando, faz a golfinhada e depois a puxada longa. Grande maioria. Tem ainda quem faça no final da puxada longa, tem. Mas a grande maioria está fazendo logo de início. Então isso para nós que ensinamos a nadar,
Se o nadador achar que tanto faz fazer de um jeito, fizer de outro, se a possibilidade motora dele fazer de um jeito ou de outro é mais ou menos a mesma, a eficiência de tempo é mais ou menos igual, a gente pode orientar os nossos nadadores a fazer logo que entra, porque é o que a maioria, eu já falei isso, né? A gente aprende com os campeões também. A maioria dos campeões está fazendo a golfinhada logo que começa, logo que entra na água, né? Isso foi o único aspecto técnico, pelo menos até agora. Hoje é terça-feira, nós ainda temos aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, temos 5 dias de provas ainda. Até agora o que eu reparei de novidade técnica é isso. E nós tivemos também um caso interessante, isso aconteceu hoje cedo, na terça-feira cedo, envolvendo aquele nadador chinês Sun Yang. E aí a gente precisa parar um pouquinho, porque tem a ver também conosco que somos educadores. O Sun Yang, na premiação dos 200 metros livres, ele fez uma provocação ostensiva se dirigindo a um nadador inglês. Para quem não acompanha, pode ter parecido uma coisa meio assim, né? Ele falou: eu ganhei, você perdeu, eu sou um vencedor, você é um perdedor. É um insulto, é praticamente um insulto, né? Um insulto. Não xingou o nadador, mas fez um insulto. Tanto na hora de que ele subiu ao pódio, os medalhas de bronze, que eram 2 medalhas de bronze, o inglês e um russo, como o medalha de prata também, logo que o chinês subiu ao bloco, ele fez essa provocação, todo mundo ficou meio assim, teve gente que não entendeu direito, enfim. Isso ficou muito chato, isso é horrível. Antes de continuar, eu queria dizer o seguinte: o momento do pódio é um momento especialmente simbólico, especialmente icônico para quem é amante do esporte. Você lá, tanto quanto no momento da performance esportiva, você está representando o seu país. Você está representando o seu país, só que mais do que na hora do seu desempenho esportivo, lá estão só os vencedores. Então os olhos do público, os olhos dos fãs, os olhos das crianças estão voltados para vocês. Vocês lá, mais do que nunca, são exemplos para eles, né? Os nadadores, os atletas em geral, de todas as modalidades, são exemplos. Você cometer uma descortesia, uma grosseria, proferir um insulto desse na hora da premiação, é um negócio indesculpável. Indesculpável. Merece muito mais do que uma carta de advertência, que parece que a FINA já emitiu. Seria caso de uma suspensão até. Eu sou muito chato com relação a isso, muito chato. Então podem não concordar comigo, vocês têm o direito de não concordar comigo, mas eu acho que aquilo foi um absurdo. Só que isso tem uma história. Essa descompostura do nadador chinês, isso tem uma história que envolve uma suspeita de doping que recai sobre ele já há alguns anos. Eu vou deixar essa história aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um cronograma, né? A coisa começou, não me falha a memória, em 2014, lá. Quando a Federação Chinesa chegou, falou: não, o Sun Yang foi pego no doping, mas foi pego e foi suspenso por 3 meses, né? E já cumpriu a suspensão. Suspensão em sigilo. Vocês já viram isso? Eu nunca tinha visto isso, mas na China tem, parece que tem. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Tá na cara que puseram o maior pano quente nessa história aí, tá, não sei o quê, todo mundo ficou meio assim, todo mundo ficou ligado nessa história. Aí depois, esse chinês na época ele treinava na Austrália, e ele foi expulso da Austrália por causa disso. A Austrália pediu que ele fosse embora, né? Retirou a permissão dele treinar lá e ele teve que ir embora. E os atletas australianos e ingleses da comunidade, enfim, da comunidade britânica, o pessoal ficou muito bravo. Aí ficou aquela rusgazinha,
vitória, todo mundo olhando atravessado para ele engolindo, fazendo o que não vi e tal, não sei o quê. Só que teve um outro episódio quando ele foi feito um teste, foi feita uma coleta surpresa na casa dele, não me falha a memória, em 2017. O texto vai estar todo na descrição. E os agentes da WADA, aquela agência internacional antidopagem, que trabalha para a Federação Internacional de Natação, os agentes da WADA chegaram lá na casa dele para colher urina e sangue. Tal. E ele alega que um dos agentes não tinha credencial, que ficaram tirando foto deles. O resultado é que os agentes da WADA e o nadador, mais o seu segurança, se desentenderam, saíram meio que na mão, e o Sun Yang, a marteladas, destruiu as amostras que já tinham sido coletadas, inclusive. Não fez a coleta. Isso, para a agência antidoping, você não está no lugar onde disse que estaria. A agência chega lá, não te encontrar já é uma coisa grave. A agência encontrar você, aconteceu um entreveiro, você destruir a agência, isso é um negócio gravíssimo. Gravíssimo. Ele era para ser suspenso preventivamente já por tipo 2 anos. Porque se pressupõe que um atleta que tome uma atitude dessa, se pressupõe que ele está fazendo alguma coisa errada. Então é feita uma suspensão preventiva, via de regra. Eu tive um colega que infelizmente não está mais aqui comigo, ele era agente da WADA, eu conversava muito com ele a respeito disso. Ah, mas aí a FINA contemporizou, porque o cara realmente não tinha levado a credencial dele, não sei o quê, e a FINA passou o pano quente nessa história, e deixou pra lá. Nossa, o pessoal ficou furibundo, que história é essa? E aí, só que a WADA recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, e esse chinês vai ser julgado ainda agora em setembro. Isso que é o problema, né? A demora. Fica essa demora, quer dizer, o campeonato agora em julho, um torneio super importante em julho, e vai ser jogado só em setembro. Um monte de nadadorzinho aí, muito menos importante, o nosso Gabriel Santos, julga rapidinho, suspende, acabou. O chinês não. Os chineses estão adiando essa história. E o que aconteceu nessa prova é que o nadador chinês, na prova dos 200 metros livres, o nadador chinês herdou a medalha de ouro, ele não ganhou, né? O nadador lituano foi desclassificado. Eu vou deixar inclusive o vídeo também da desclassificação dele. Alegam que o nadador lituano moveu-se depois do take your marks. O nadador não pode se mexer depois do take your marks, tem que ir para a marca e ficar imóvel. E a gente nota olha, é muito sutil. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem. É muito sutil o movimento de quadril. Eu fico até em dúvida se a gente não está influenciado por tudo que aconteceu, ou se o nadador lituano realmente moveu o quadril, sabe? É uma coisa assim, é muito sutil mesmo. E aí, na hora do pódio, o nadador inglês, assim como um outro nadador australiano, tinha se recusado a cumprimentá-lo. Estão pondo ele no gelo, estão pondo o chinês no gelo. O chinês pode ganhar o que for, que ninguém quer tirar foto com ele, ninguém quer cumprimentá-lo. Estão pondo ele no gelo até que se resolva isso, pô. Você está tomando alguma coisa ou não está? Enfim. Então eu vou deixar essa história toda para vocês. Mas eu acho que o que foi feito, o que o chinês fez no pódio, é uma coisa muito mais grave. Você dá uma gelada no cara no pódio, não querer tirar foto, dar uma atitude assim meio fria, ter uma atitude fria de não sorrir, fazer um aceno à distância, assim, já é uma coisa grave. Para mim já é um negócio grave. Você vociferar contra um companheiro de pódio, nossa, eu não sei se tiraria medalha, mas suspensão do nadador, com certeza. Bom,
eu deixei essas duas coisas aqui. Esses são os acontecimentos que estão rolando lá. Eu sugiro que vocês assistam. Está passando pelo Sport TV 2. Todos os dias às 10 horas da noite são as provas eliminatórias, que lá é de manhã. E aqui logo de manhãzinha cedo, e lá é à noite, são as finais. Então às 8 horas da manhã daqui. Então eu todo dia estou 10 horas da noite aqui grudado na televisão para assistir as eliminatórias, 8 horas da manhã estou grudado na televisão de novo para assistir as provas finais. Leiam aquela postagem que eu fiz na nossa comunidade para saber o que está acontecendo. Eu vou tentar fazer mais uma ou duas delas, né? Tentar fazer outras resenhas assim. Mas via de regra, para nós que somos educadores, o que está acontecendo muito é isso, a parte técnica, essa definição com relação à Filipina, está se definindo o momento da golfinhada, e eu espero que se a FINA demora para tomar uma decisão, é meio covarde para tomar uma decisão, e se o Tribunal Arbitral do Esporte é muito moroso para tomar uma decisão, nós, como educadores, como professores, como técnicos, temos que ser firmes com os nossos alunos, e se os nossos alunos e atletas viram essa cena, temos que ser firmes e falar de maneira muito contundente com eles a respeito disso. Espero que seja assim, tá bom? Por hoje era isso. Vocês gostaram? Deixem um like aqui, fiquem sempre com a gente, mandem o nosso link para os seus amigos, continuem divulgando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. As 3 coisas, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Faz as 3 coisas que aí vocês vão ajudar bastante a gente. Tá bom? Tchau!